Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química da segunda série. Meu nome é Núbia Mello e o tema da aula de hoje é equilíbrio químico. A gente vai trabalhar o equilíbrio iônico, determinar o pH e o produto iônico da água, ok? Então, o que é o equilíbrio iônico? Equilíbrio iônico é todo o equilíbrio químico que envolve a participação de íons. E a gente vai estar vendo aqui os íons originados dos ácidos, que são aqueles que em meio à ionização, em meio aquoso, sofre ionização e libera como um único cátion, o H+. E a gente vai estar falando também das bases, que em meio aquoso sofre dissociação e que libera como um único ânion, OH-. As reações de ionização dos ácidos e dissociação iônica das bases são reações reversíveis que podem atingir o equilíbrio químico. Então, o equilíbrio iônico está presente no tratamento de águas, né? A gente vai estar vendo aqui qual é o objetivo e qual é a aplicação desse conceito. Então, quando a gente trabalha equilíbrio iônico, a gente vai estar associando ao tratamento das águas que nós utilizamos. Aqui bebemos, ao tratamento das águas presentes nas piscinas e aquelas que são resultantes do tratamento de esgoto das nossas casas. E o equilíbrio iônico se baseia na correção da acidez dessas substâncias, ok? Da água. O equilíbrio iônico é um dos fatores que determina a potabilidade, ou seja, se o consumo ou o uso é seguro dessa substância, ok? Como acontece em qualquer equilíbrio, aqui também serão definidos o grau de ionização quando a gente trabalhar com os ácidos, o grau de dissociação quando a gente trabalhar com as bases e a constante de ionização que vai seguir aquela mesma regra da aula anterior. Nós teremos os produtos dividido pelos reagentes e cada um elevado a seu respectivo coeficiente estequiométrico, ok? Então aqui, constante de equilíbrio iônico. Para o cálculo dessa constante, a gente vai ter como sigla KI, tá? Então, o K para representar a constante de equilíbrio e o I para representar o iônico. Então, nós temos aqui, quando a gente tiver a ionização dos ácidos, a gente pode estar utilizando o Ka. Quando a gente estiver falando da dissociação das bases, a gente pode utilizar Kb. E quando a gente falar de constante de ionização, a gente também pode utilizar essa sigla, KD. Então, nós temos aqui ionização. Então, toda vez que a gente fala de ionização, a gente pode estar falando sobre as substâncias classificadas como ácidas. Então, lembrando que os ácidos em meio aquoso liberam o H+. Então, a gente vai estar identificando o Ki desse íon. Então, nós temos aqui, ó, o Ki ou o Ka, porque a gente está trabalhando com os ácidos. Então, nós temos aqui, ó, produto dividido pelo reagente. Lembrando, a água no estado líquido não entra na expressão porque as substâncias que são classificadas como líquido puro e sólidos não entram na expressão para determinar a constante de equilíbrio. Quando a gente tiver uma base, a gente vai ter a dissociação, que é a separação de íons. Então, nós vamos ter o Ki de ionização ou Kb, porque é uma dissociação, igual produtos dividido pelos reagentes. Relembrando novamente que a água é um líquido puro e ela não entra na expressão, ok? Então, aqui, a constante de ionização ela é diretamente proporcional à concentração dos íons. Então, como a gente viu, né? Como a gente está falando de equilíbrio iônico, a gente vai estar falando aqui na nossa linguagem dos íons. E aí, lembrando que existem dois tipos de íons. Os cátions, que são positivos e doam elétrons, e os ânions, que são negativos e recebem elétrons, ok? Então, nós temos aqui, quanto maior for o grau de ionização e dissociação dos ácidos das bases, maior será essa constante de ionização. E quanto maior forem os valores dessas constantes, mais fortes serão os ácidos e as bases. Então, nós temos aqui equilíbrio iônico da água. Então, a água é uma substância bem especial. Por quê? Porque ela sofre autoionização. Ela é um eletrólito fraco, mas também ela estabelece um equilíbrio. Então, a gente tem aqui uma reação reversível. Então, nós temos aqui a água, né, liberando aqui os íons H+, e íons OH-.
Então, o que a gente pode aqui? Ou simplesmente nós temos aqui, ó, H3O+, ou H+. Então, a gente pode observar aqui, a gente pode encontrar na autoionização da água o cátion, tanto dessa forma, H3OH+, como somente o H+, tá? Então, dessas duas formas está correta. E o OH- só tem essa nomenclatura mesmo, ok? O ânion. Observação. A concentração da água não participa da expressão para o cálculo da constante de ionização, porque a água é uma constante para a ionização, ou seja, sem ela a ionização não ocorre. Então, a gente vai identificar isso aqui no produto iônico da água, que é determinado pelo Kw. Então, quando a gente trabalhar produto iônico especificamente da água, a gente vai trabalhar com Kw. E o que é isso? O produto iônico da água, ou Kw, esse W significa da água em inglês, então eles pegaram a primeira letra dessa água escrita em inglês e é determinado a constante e esse equilíbrio é gerado pela autoionização dessa substância. Então nós temos aqui, nesse processo, a água ela age tanto como ácido, doando proto-H+, como uma base, recebendo um próton. Isso significa que a água conduz corrente elétrica, pois ela possui íons. Então, a gente vai observar aqui, ó. Como a água é um líquido puro, sua concentração é tida igual a 1 e não interfere no valor da constante. Então, essas características, elas são importantes para a gente determinar o Kw e, consequentemente, quando a gente trabalhar o pH e o pOH dos equilíbrios iônicos das reações reversíveis. Então, aqui, nós temos aqui um exemplo, 2 mols, né, aqui, ó, 1 mol de água no estado líquido, reagindo com 1 mol dessa outra molécula de água no estado líquido, formando esses dois íons, o cátion e o ânion. Então, vamos determinar aqui o produto iônico. Então, nós temos aqui Kw. Quem são os produtos? Então, são os íons, cátion e ânion, dividido pela água. Então, a gente viu que a água é um líquido puro e a sua concentração vai ser igual a 1. Então, se a gente dividir esses produtos por 1, vai dar ele mesmo. Então, por isso que ela não vai entrar nas expressões, ok? Então, nós temos aqui a concentração desses dois íons, tanto o cátion, H+, como o ânion, OH-, a 25 graus Celsius, ele possui o mesmo valor. Qual? 1 vezes 10 a menos 7 mols por litro. Então, nós vamos substituir esse valor no Kw, ok? Então, nós temos aqui Kw igual. Esse cátion equivale a 1 vezes 10 a menos 7, multiplicado pelo valor do ânion, que é o mesmo. 1 vezes 10 a menos 7. A multiplicação desses dois íons, os valores desses íons, nós vamos ter que Kw, que é o produto iônico da água, é igual a 10 elevado a menos 14, ok? Então, isso aqui não muda, é uma constante e como a gente está falando da água, não vai mudar, ok? E qual é a importância desse valor? A gente vai estar trabalhando agora com pH e pOH. O que é o pH? O pH ele vai estar determinando a concentração de íons H+, o pOH vai estar falando sobre a concentração de íons OH-. E a gente trabalhou, e nas aulas de química do primeiro ano, vocês viram que a gente pode determinar o pH da substância através das mudanças de cores ou através de equações matemáticas. Então, a partir de agora, a gente vai estar determinando o pH das reações através de equações matemáticas. E o produto iônico da água, que é representado pelo Kw, é muito importante nessas equações matemáticas, ok? Então, nessa aula, a gente vai estar determinando o pH e o pOH através da matemática nas equações, ok? Então, nós temos aqui determinação de pH e do pOH. E outra coisa bem importante que você precisa estar atento é sobre algumas regras de logaritmo.
Então é importante que você esteja revendo, né, na plataforma algumas aulas de matemática, que esteja trabalhando esses assuntos, essas regras. Então é muito importante você rever as principais características e propriedades dos logaritmos, porque quando a gente determina o pH e o pOH, a gente utiliza a matemática aplicado à química para determinar essa concentração, tanto de H+, como de OH-, ok? Então, nós temos aqui determinação de pH e pOH. pH significa potencial hidrogeniônico, então está relacionado aos íons H+. E aí nós temos aqui pH, a fórmula para a gente determinar, né, a equação matemática é igual menos log da concentração de H+. pOH é o potencial hidroxiliônico. E aí a gente está trabalhando sobre os íons OH- presentes nas soluções aquosas. E qual é a equação que a gente utiliza? pOH é igual menos log da concentração de íons desse OH-. Como calcular então? Então nós temos aqui, a gente viu que o potencial iônico da água, o kW, é igual a 1 vezes 10 igual a 10 menos 14 mols por litro. Então, esse valor é um dado experimental e ele é fixo. Então, aqui, ó, temos para o pH H+, a concentração de H+, é igual à concentração de OH-. Então, nós temos aqui, como a gente viu anteriormente, nesse valor. Então, pH menos log da concentração de H+. Então, pH, substituindo o valor, ó, menos log de 1 vezes 10 a menos 7, nós teremos pH igual a 7, ok? Então, nós temos aqui, para o pOH, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, eles têm o mesmo valor. Então, pOH é igual menos log da concentração de OH-. Substituindo a concentração desse íon, nós temos menos log de 1 vezes 10 a menos 7. Resolvendo essa equação, nós temos pOH igual a 7. Bom, e para a gente calcular, nós temos como regra geral, pH mais pOH é igual a 14. Vamos para exercitando? Então, nós temos aqui questão 1. Se queremos saber o pH de uma solução com H+ igual 0,001 mols por litro, basta usarmos a fórmula anterior apresentada. Então, nós temos aqui, resolução. pH é igual menos log da concentração dos íons H+. Então, a gente vai substituir aqui a concentração que ele deu na questão, 0,001 mol por litro. Então, vai ficar pH é igual menos log de 0,001. E aí, a gente vai transformar esse 0,01 em potência. Então, nós temos pH é igual menos log de 10 a menos 3. Por que a gente fez isso? Porque quando a gente tem log na base 10, a gente pode cortar com essa potência, ok? Então, nós temos que pH é igual menos, a gente cortou log com a potência 10, ficou somente o expoente. Então, ficou menos com menos, vai ficar positivo. Então, o pH será igual a 3. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa e outras aulas. Bons estudos e até a próxima aula.